Alô? Desligou. Boa tarde, boa tarde. Então, primeiro, eu gostaria de, novamente, pedir desculpas pelo atraso, né, um enorme atraso na nossa transmissão da aula aberta. Agradecer as pessoas presentes, a paciência, a compreensão, as pessoas que estão online, né, porque apesar de termos um engajamento e conseguirmos o número necessário de pessoas para poder transmitir pelo canal do YouTube do Laicos, outras exigências do Laicos nos impediram, do YouTube, nos impediram de transmitir pela página do Laicos. Então, nós conseguimos, e agradecemos também aqui, deixamos nosso agradecimento ao professor Guilhermes Júnior, que cedeu em parceria, em apoio ao Laicos, que ele sempre nos apoiou, a página do Vida, certo? A página do Projeto Vida, no YouTube, também está transmitindo essa aula aberta sobre direito dos povos indígenas. Então, nesse momento, feito os devidos agradecimentos, reconhecimentos de apoio de todos, todas, nós gostaríamos de dar o pontapé inicial para essa primeira, né, de muitas atividades que pretendemos realizar nesses próximos 2 semestres, pois o Laicos tem como atividade plano de trabalho de extensão. O Laicos é uma ação continuada de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas do curso de Direito, que já existe desde 2013. Vocês poderão, através tanto da nossa página no YouTube, quanto da página do Laicos no Instagram, ter acesso ao site, né? Também estamos em construção, mas já está no ar também, onde vocês poderão ver todas as atividades, as ações que o Laicos tem feito no trabalho de promoção de igualdade, de liberdade religiosa, de igualdade étnico-racial, de enfrentamento aos racismos. E, especialmente, esses 2 próximos semestres, iremos trabalhar com os direitos indígenas e as mídias sociais. Então, estamos nos adequando aí às novas linguagens tecnológicas, digitais, e com esse primeiro trabalho temos o prazer, né, de convidar, também como parceiro, né, nessas atividades desses 2 próximos semestres, o professor Valdir Mesquita, para realizar essa aula aberta. Antes, eu gostaria só de lembrar a quem está nas plataformas digitais de deixar o seu nome completo por escrito ou no post no Instagram, certo? Nesse momento, a partir desse momento, para comprovar sua presença, né, nesta aula, deixar o seu nome completo no post da aula, né, da aula aberta do Instagram. Ou quem está no YouTube, mesmo que duvida, que nesse mesmo horário faça também um registro do seu nome completo, para que nós possamos comprovar a presença e computar a certificação depois, certo? Então, desde já, eu agradeço a todas, todos, agradeço ao professor Valdir por ter aceito o nosso convite e passo a ele a palavra, que é o que vocês estão esperando. Gratidão, boa aula para vocês. Pois bem, né? A gente fica aí por conta do enquadramento aqui, né? Só para a gente fazer uma... Primeiro, boa tarde a todos. Não sei se aqui a maioria já me conhece. Não estou lembrando de ninguém que tenha sido meu aluno ainda. Mas, se não conhece, irão conhecer.
dos seus coordenadores, dos membros, as pessoas estão engajadas dentro desse processo. Fazer essa saudação e dizer que isso é uma coisa muito boa para a universidade, é uma coisa muito boa para todos, porque abre um leque de discussões dentro da universidade para que todos tenham uma formação completa, principalmente no curso de Direito. Então, eu faço essa saudação aqui ao laico e também agradeço por esse convite, porque é uma exigência, inclusive, hoje do MEC, do Conselho Nacional de Educação, que todas as disciplinas do curso de Direito, aliás, do ensino superior, mas notadamente do curso de Direito, no nosso caso, traga para as discussões em sala de aula temas relacionados a direitos humanos. É uma obrigação, deveria estar no nosso PAC, Projeto Acadêmico do Curso. Então, Laicos, nesse momento, através dessa atividade de extensão, está fazendo a parte dele, que é de cumprir com a legislação, de dar o direito de vocês de conhecer sobre os assuntos relacionados a temas relacionados a direitos humanos. E a questão indígena, ela tem toda a ver com a questão de direitos humanos. Nós vamos fazer algumas discussões aqui, e vocês irão ver que a questão indígena, ela já é uma questão diretamente inserida dentro da questão de direitos humanos. Bom, para quem não conhece, meu nome é Valdir Farias Mesquita, eu sou professor aqui da UESC, desde 1993, no curso de Direito. Eu leciono a disciplina Direito Agrário, eu também já lecionei a disciplina Legislação Ambiental, História do Direito, e também ensino hoje a disciplina Prática Jurídica no ESAG. Eu também tenho mestrado em Educação, Ciência da Educação, e sou doutorando, um doutorado que está com convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, convênio com a UESC. Estamos no segundo ano do doutorado aqui na UESC. Também é uma conquista boa para o curso de Direito. Espero que não termine nesse, que continue para que vocês, quando estejam saindo, possam também ingressar. Eu não poderia deixar de falar da questão indígena aqui antes, e também dizer a vocês que eu sou advogado militante, tenho um escritório de advocacia, e sempre trabalhei e prestei serviço para as comunidades indígenas, para os movimentos de assentados sem terra, e dentro sempre desse quadro de procurar fazer defesa das minorias, daqueles que lhes são negados os direitos básicos dos direitos humanos. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre um pequeno histórico da nossa formação, porque a gente conhece a questão da história do Brasil, a gente conhece os livros de história do Brasil, só que eu entendo que a gente conhece numa versão muito acomodada, aquela que a coroa portuguesa veio aqui, colonizou, e, na verdade, nos manuais, eles não trazem uma discussão maior sobre a realidade dos povos indígenas no Brasil. Eu acho que é tão vergonhoso que não se registra isso nas academias, nas escolas. E aí a gente pode tentar demonstrar isso falando sobre o nosso povoamento, né? Nossa forma de colonização, como se deu. Às vezes, a gente ouve falar, principalmente aqui na região, no Brasil, mas notadamente aqui na região, sobre questões de conflitos existentes, conflitos de terra, conflitos entre índios e proprietários. Mas a gente ouve isso parecendo como uma coisa distante da gente. Porque a gente tem as informações,
apenas da televisão local, dos rádios locais, da imprensa local. E a imprensa local, a televisão, principalmente os rádios são muito importantes, porque nas áreas rurais aqui, o rádio é muito ouvido. Então, passa aquela versão, e se a gente não tiver uma compreensão, além daquelas informações, ou outras informações, a gente acaba sendo formado por aquilo. E tendo aquilo como uma verdade. Ou se não, concordando com aquilo apenas. Né? Mas é notório, e aí a história quem diz, que quando a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil, houve os primeiros conflitos, os primeiros confrontos entre os portugueses e os índios, e os indígenas. Houve o primeiro confronto. Nesse confronto, por que houve esse confronto? Porque os portugueses queriam chegar aqui, queriam desbravar o território, queriam ocupar o território, queriam aplicar as políticas econômicas que eles tinham para aqui, para o território brasileiro. Os índios reagiram a isso. Por que reagiram? Porque desconheciam essa realidade de exploração, essa realidade de trabalho, essa realidade de imposição de um modelo econômico. E aí, como era um território muito ainda sem exploração, muita mata, os índios eram expulsos para o centro, para dentro das matas, ao reagir com a chegada dos colonos. Esse confronto não era um confronto conversado, não era um confronto dialogado, era um confronto de matança dos índios. Ou eles fugiam ou morriam. Por quê? Porque com eles eles estavam disputando com quê? Com canhões, com rifle, com arma de fogo. Estavam disputando com isso, e com eles tinham o quê? Tinham as flechas. Quer dizer, no confronto entre rifle, entre canhões e flechas, quem ganha? Não precisa nem responder. E foi assim que iniciou o extermínio dos índios brasileiros. Foi assim que iniciou a matança dos índios brasileiros. E os índios eram obrigados a correrem para dentro da mata. Bom, eu só quero registrar isso e dizer uma coisa, que o conflito por terra do Brasil, os conflitos existentes no meio rural, eles existem desde o primeiro momento de colonização do nosso território, através desses atos, através dessa prática. Por quê? Eram os índios dizendo, eu não quero sair daqui, e os portugueses, vocês têm que sair porque a gente quer ocupar. E na disputa, de forma violenta, morriam mais fracos. Morriam os índios. Mesmo assim, reagiam. E foi assim que iniciou o processo de colonização. Foi assim que iniciou o processo de desenvolvimento do Brasil. E, a partir daí, uma certa dificuldade a coroa portuguesa tinha. Porque eles não conheciam o nosso território, um território insalubre, muita mata, muita doença, muitos animais selvagens, e os únicos que conheciam esse território e que transitavam nele de forma livremente eram os indígenas. Ao mesmo tempo que eles matavam os indígenas por não cederem às exigências deles, eles também tentavam catequizá-los, para que esses indígenas ajudassem eles a andarem no território, para que esses indígenas deslocassem eles para os lugares mais fáceis deles desenvolver os projetos. E aí, aquela parte da história que todos vocês sabem, que veio a igreja e ajudou a catequizar os índios, no sentido de aceitar aquela situação, inclusive tirando dos indígenas a sua língua, que é o Guarani, obrigando a eles a aprenderem a língua portuguesa, que era a única forma que tinha de comunicação, senão o projeto Portugal não dava certo aqui.
porque não ia ter como desenvolver esse projeto sem ter as informações necessárias de terra fértil, de mata virgem, de pau-brasil, lugares em condições de plantio. Aí se fizeram mais essa perversidade com os índios, de tirarem a sua língua, de imporem a eles uma língua, outra que não a língua de origem. Na verdade, o nosso povo tinha uma língua, é a língua guarani. Foi tirada para impor a língua portuguesa. E tirou-se a língua guarani e impôs-se a língua portuguesa para desenvolvimento do projeto econômico da coroa portuguesa. Não foi para melhorar a nossa vida, não. Não foi para criar uma sociedade livre, uma sociedade harmônica. Não, foi para impor. Os índios sempre reagiram a isso. Sempre reagiram. E alguns morriam no confronto, outros de tristeza. Não sei, quando estudei na época secundária, na escola secundária, na época a gente chamava secundária, né? Eu vi alguns livros de história onde o índio ficava sentado em um tronco com a cabeça baixa, de tristeza. Eles morriam de tristeza, porque não se submetiam àquela forma de exploração que a coroa portuguesa impõe, de trabalho, de produção. Eles não estavam acostumados a isso. Eles estavam acostumados a subsistir da natureza. Eles estavam acostumados a conviver harmoniosamente com a natureza. Você tem ideia? Eles querem ter uma noção. Por que é que o território indígena tem que ser tanta terra? As pessoas falam sempre isso. Por que tanta terra para os índios? Porque a quantidade, a dimensão de terra para os índios, ela é diferente para o branco. Porque ele mata uma caça, se tiver uma caça fêmea aqui, ele não mata, ele prefere viajar 3 quilômetros para matar outra, se for o caso, para subsistência, para não matar a fêmea, porque ele sabe que aquela fêmea é importante para a reprodução. Ele viaja léguas para pegar frutas maduras para não tirar a fruta verde, para evitar que aquilo perca, que o pé fique ruim e acabe. Então, ele precisa de área para andar, porque ele precisa respeitar aquela convivência com a natureza. A quantidade de terra maior para índio do que para o branco é nesse sentido. Ah, mas aqui no Tupinambá, 47 mil hectares. Por que essa tanta terra para esse povo? Porque a compreensão de território indígena está diretamente ligada com a harmonia com a natureza, com a água que ele precisa, com a caça fêmea, macho que ele precisa, com a fruta, para garantir a sua subsistência. Ele não precisa matar 20 caças para comer, pode matar uma que já esteja em uma situação e as outras para reproduzir. Ele não tem aquilo como meio de produção. Ele tem aquilo como meio de subsistência, assim como as frutas. Então, a quantidade de terra para índio é por conta disso, por conta dessa necessidade que você tem. Bom, a partir desse processo, os índios não cederam a essa situação de trabalho escravo. Foi aí que a coroa, pelo seu projeto, sentiu a necessidade de trazer os negros da África, porque eram pessoas fortes, eram pessoas que estavam acostumadas a trabalhar no pesado, e os índios não cediam àquela situação. Então, os índios passaram a não servir como mão de obra. Por quê? Porque não cediam às imposições dos brancos portugueses. E a produção por eles pretendida acabava não tendo resultado satisfatório. Né? E cada dia que se passava, se expulsava os índios para dentro das matas. Ou matavam, ou expulsavam para dentro das matas. E não os tinham como seres humanos, os tinham como bicho. Os tinham como bicho. Aos índios nunca foi discutido pela coroa portuguesa direito de índio. O índio nunca teve direito. Eu lembro que eu andava aqui em Pau-Brasil e eu vi as pessoas xingarem, ofenderem os outros. Vem para cá, seu índio.
Era coisa para eles ruim. Hoje, só fazendo essa comparação para a gente procurar entender melhor, mas o índio tem direito à saúde especial, o índio tem direito à educação especial. O índio, na verdade, nunca teve nada disso. Porque em qualquer lugar que você ia no posto de saúde, o índio era o último a ser atendido, ou nem tinha direito a ser atendido. A educação nunca teve direito de estudar, porque as escolas nunca estiveram abertas para os índios. Aí, quer dizer, pra vocês terem ideia, o castigo, o crime que se praticava com os índios era tão grande que nem os tinham como cidadão. Tanto é que não falavam por eles. Tanto é que eles eram tutelados, porque achavam que eles não tinham condições de se manifestar, de mostrar qualquer tipo de interesse. E foi assim. Quando vieram os negros, e aí nós, queiramos ou não queiramos, somos fruto disso, dessa relação. Os negros, os brancos, os europeus e os índios. Então, se tiver alguém que queira ser melhor do que isso, está enganado. Porque nossa história esbarra nisso. Os negros, os europeus e os índios. É quem deu origem à nossa sociedade. Ainda diga-se de passagem, os europeus que vinham de Portugal na época, uma grande maioria, vinham para cá para trabalho forçado. Eram aqueles europeus, aqueles portugueses que estavam pagando pena, cumprindo condenações. Então, não era a gente pensar que era a Europa. Era a Europa que eles tinham como pior lá, que eles nem queriam lá. Traziam para cá. E assim foi desenvolvendo a nossa sociedade. Assim foi surgindo o nosso Brasil. Desta forma. Acontece que os projetos de Portugal acabavam não dando certo aqui. Por quê? Era um projeto, basicamente, extrativista, de exploração da cana do pau-brasil, do ouro, dos minérios e o plantio de cana de açúcar. E essa atividade econômica dos portugueses, essa atividade era para exportar esses produtos. Não era um produto que você gerava para garantir a subsistência da nossa sociedade. Era para exportar. O açúcar era ir para a Europa, a cana-de-açúcar era para fazer o açúcar ir para a Europa, as melhores madeira era ir para a Europa, o ouro era para ir para a Europa. É por isso que nós, até hoje, nós não temos direito de usufruir o que nós produzimos. Quer ver? A soja, que é um produto bom, a gente não tem o costume de comer. Por que não temos? Porque ela é toda feita para mandar para fora, que é uma qualidade. O chocolate, agora que a gente está ouvindo falar em chocolate, porque está tendo esse chocolate artesanal, que está um pouco mais acessível às pessoas. Mas antes, o chocolate que a gente comia era aquele da Nestlé, que era... e um preço horrível. Não se engane, não. O melhor frango brasileiro vai para a Europa. O melhor porco brasileiro vai para a Europa. A melhor carne bovina brasileira vai para a Europa. O que é isso? É a continuidade da colonização. A gente come o que sobra, a gente come o resto. E por isso que a nossa educação vem carregando tudo isso até hoje. Formando a gente a ser cordeiro, formando a gente a não reclamar, formando a gente a achar tudo bom, formando a gente a não questionar. Porque de lá, quem questionava, os índios que questionavam, morriam. Os negros que questionavam, morriam. E a matança foi tão grande, a miséria que fizeram com o nosso povo foi tão grande, que deixou a gente acomodado também hoje. Deixou a gente achando tudo mais ou menos, botando a culpa nos outros, não se preocupando com os outros, sendo individualista. Porque é a nossa história, é a nossa formação. Foi aquilo que disseram que era o certo. Foram as religiões que disseram isso.
Foram os poderosos que fizeram isso. Porque, ao mesmo tempo que ia acontecer essa realidade no nosso território, ia se concentrando uma coisa chamada terra, tirando os índios da terra, e essas terras eram dadas para os amigos do rei. Tem um professor que chama Antônio Raimundo Laranjeira. Eu tenho orgulho de falar desse professor. Ele foi professor, inclusive, daqui da UES. Sou Antônio Raimundo Laranjeira. Ele tem um livro chamado Propedêutica Agrária. Eu inclusive, tenho até aí na Xerox. Eu deixei um volume dele aí para quem quiser conhecer. E ele fala perfeitamente sobre a nossa formação. E essa foi a formação do nosso Brasil. Vocês terem ideia, com o povoamento que não deu muito certo no projeto econômico, se veio um regime para aqui para o Brasil, que era um regime que já existia há 200 anos em Portugal, chamado, vocês já ouviram falar dele, regime de Sesmaria, que era uma parte de terra, uma dada de terra, uma parte da terra era dada para uma pessoa para que ela aqui produzisse. Por quê? Porque não estava gerando sequer subsistência interna. Então, tinha que vir alguém fazer essa terra produzir, que era muita terra. Os índios, eles não reconheciam a atividade dos índios. Os negros não podiam ter terra, porque eram escravos, era tido como objeto. E essas terras fizeram o regime de Sesmaria. Esse regime de Sesmaria diz assim, ó, você vai trabalhar nas terras brasileiras, você vai produzir, né, dentro das condições da coroa portuguesa, e caso você não produza, essas terras retornarão para a coroa. Aí veio um monte de gente de Portugal para cá, foi feita uma divulgação, quem quiser terra vá para o Brasil. Chegou aqui, diante das dificuldades, também não trabalhavam, porque, vou repetir, era um país onde as terras eram nativas, onde tinha muita insalubridade, ainda era muito difícil. Então, as pessoas abandonavam as terras. E essas terras, depois, eram devolvidas para a coroa. Esse período ficou, mais ou menos, até aproximadamente 1822. Até aproximadamente 1822, regime Sesmaria. E o país continuou apenas a servir à Europa. A nossa população foi crescendo em torno desta realidade de ser escravo dos europeus. Os índios iam para dentro das matas e eles iam botando os tratores e desmatando, devastando o nosso território, mas com esse objetivo de enriquecer o estrangeiro, não de criar um país onde pudesse viver com a sua própria riqueza. Tanto é que, eu volto já para dizer, você vê, não se valoriza a agricultura familiar no Brasil. Agora é que se fala um pouquinho disso. Porque antes não se plantava para comer, se plantava só para se importar. Ou comiam o que sobrava, o que era o refúgio dos europeus. Então, não temos essa cultura. Você tem um pedacinho de terra, mas você não planta. Você prefere comprar verdura, você prefere comprar fruta. De fora. Mas aqui na região, uma região dessa, que tem muita água, que tem muita terra fértil, mas você não vê o produto sair daqui para você. Agora que se fala, tem um pouco tempo para cá, é que se fala da agricultura familiar. É que se fala da necessidade de você primeiro produzir para subsistir, para depois você produzir para ter maiores lucros. Mas primeiro é isso dela. Mas por quê? Porque as pessoas também não tinham direito a ter um pedaço de terra. Porque no Brasil as terras foram feitas para os estrangeiros e para os amigos do rei que iam se constituindo, De 1822 até 1950, extinguiu-se o regime de Sesmaria e ficou esse período todo, quase 30 anos, sem uma norma jurídica que regulamentasse a aquisição de terra no Brasil. Até alguns agraristas chamam o período da bagunça, o período da farra das terras brasileiras. Todo quem tinha conhecimento das leis, quem tinha maiores informações, tinha a imensidão de terra, pelo menos
na sua visão. E quando chegou 1850, na Lei de Terra, que criou-se a Lei de Terra, o que é que se fez? No período de Sérgio Maria, se você não trabalhasse as terras eram devolvidas para a coroa. Aí vocês que conhecem um pouco já de direito, ou muito também, vocês já ouviram falar em terras devolutas, né? Já ouviram falar essa palavra? Terras devolutas. A origem dessa palavra é essa característica que tem de devolução da terra para o Estado. Aquelas terras que eram ocupadas por pessoas que não desenvolveram as atividades que deveriam devolver e devolvia as terras para o Estado. Até aquele período, você tinha direito praticamente ao uso da terra. As terras ainda eram públicas. A partir de 1850, você deu um valor econômico à terra. A lei diz o seguinte: aquele que declarar perante o Estado as suas terras que possui, passará a ter o título dela. Ó, passará a ter o título, o domínio. Aí eu tinha 100 hectares de terra aqui. Eu ia lá e disse assim: eu tenho 1000. Tome o registro de 1000. Escrito. Só que eu tinha 100. E em 900 hectares tinham quilombolas, comunidades tradicionais, indígenas. O que é que se fazia? Chegava lá: vocês aqui estão na minha terra, tem que sair. Não, isso aqui nós temos aqui. Quantos anos nós temos aqui? Nossos antepassados foram daqui. Meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi daqui. Como é que eu vou sair daqui? Você vai ter que sair porque a terra é minha. Não pode ser sua, essa terra é minha. Eu vivi aqui com minha família. É minha. Eu tenho o título. Aí vai o Estado com os seus agentes e tiram aquelas famílias. Matam aquelas famílias. Escorraçam aquelas famílias para dentro das matas. Ou então, começa-se, né, aquele processo de inchação da cidade, né? Ou então vai para as periferias das cidades. Né? Mais uma vez você registra conflitos de terra, porque aí as pessoas iam para o confronto, morriam, matavam, mas para a disputa das suas terras que eram tradicionais, das suas terras que viviam com suas famílias durante todo o tempo. Esta realidade nossa se vê até hoje. Aí eu falei dos negros, dos quilombos, falei dos índios, falei das comunidades tradicionais, que eram aquelas pessoas que moravam próximo aos rios, os ribeirinhos que se chamam. Né? Que essas pessoas que moram... Vocês podem olhar que em toda cidade que ela tem um número grande da população negra, é próximo onde tem mar e não tem rio. Por quê? Era por onde eles fugiam e se ranchavam. Mais fácil sair, mais fácil chegar. Por isso que quem conhece a cidade aqui, Camamu, é uma cidade que tem uma população negra muito grande. Salvador, que é uma população negra muito grande. Porque era mais fácil fugir dos cativeiros, fugir da violência do poder econômico que tinha na terra. A terra ganhou aí um poder econômico. Quem era poderoso, quem tinha força política, era quem tinha terra. Eram os coronéis. E a terra, para eles, dava o status. Podiam ser os políticos, podiam ser os grandes comerciantes. Isso em detrimento daquela camada da sociedade que era jogada para as periferias, ou que era obrigado a trabalhar para aqueles grandes fazendeiros, para aqueles grandes latifundiários que adquiriram a terra desta forma. Não teve outra. Desta forma. A divisão do Brasil, na época, em capitanias hereditárias, foi dando essas terras para privilegiados do rei. Ninguém trabalhou para poder ter direito a essas terras, por esse patrimônio que tem, não. Quer ver? Pegue as cadeias sucessórias dos imóveis rurais do Brasil. Pegue as cadeias sucessórias e você vê se você não vai bater nas capitanias hereditárias, nas Sesmarias, todas elas. Então, o patrimônio do poder econômico no nosso Brasil foi construído assim. Foi construído
ao sacrifício dos negros, ao sacrifício dos índios e da camada pobre que foi se criando nesse país. Porque a população estava aumentando muito. Mas as condições básicas de subsistência ninguém tinha. Aí criavam os contratos agrários. Aí você ia trabalhar para a pessoa na condição já branca. Pessoa branca ia trabalhar também na condição de escravo, pela comida. E não tinha como você ter uma perspectiva de vida. Ou era filho daquela camada social privilegiada, ou era filho dos negros, dos índios, dos pobres, que estava já marcado, se não para morrer, mas para viver uma vida desumana. Existiam muitos movimentos nesse período também, principalmente depois de 1850. Mas os movimentos eram abatidos pela polícia e pelo Estado. Eram abatidos. As pessoas que reagiam a isso eram mortas. Presas e mortas. É assim que é constituída a nossa sociedade. É assim que é constituído o direito. Para garantir privilégios. Foi assim que foi feita a medicina, para cuidar dos doentes, das pessoas doentes. Um país onde tem muitos doentes e onde tem muitos conflitos de interesse, aí sobrevive quem? Os médicos, os advogados, porque você vive da miséria das pessoas. Essa é uma realidade que nós enfrentamos aqui no nosso país. E aos índios, restou apenas enclausurarem dentro das matas e serem expulsos das suas terras. Ocorre que, no mundo, principalmente na Europa, já se falava em uma certa humanização da sociedade. Quando se falou das constituições que deveriam ser. As constituições dos países, ela não veio para salvar a humanidade, ela veio para amenizar os grandes absurdos que existiam. A grande desumanidade que já estava no mundo. Então, tem que ver essa situação. Vamos ver como é que a gente fruto também de movimentos pequenos que reagiam a isso. Morriam, eram abatidos, eram presos, mas reagiam a isso. Aí, por exemplo, veio a Constituição Francesa, né? Que parecia que veio salvar o mundo. O iluminismo, a Constituição Francesa é a demonstração da democracia. Interessante, foi na França a Constituição Francesa, né? A França, logo depois da Constituição, foi assim, um absurdo que fizeram com as mulheres. E olha que na Constituição vinha tentando garantir eventuais direitos de mulheres, assim. Aí deu-se um monte de direitos na Constituição, mas na prática continuava o poder na mão dos poderosos. Continuava o poder na mão dos poderosos. Então, aquilo que estava na Constituição era apenas para demonstrar uma capa, mas não era para fazer as pessoas livres. Não era para fazer as pessoas dignas de uma vida humana. Porque não se aguentava, não se suportava mais. Quem conhece um pouco da história, se for observar logo depois da Constituição Francesa, o que aconteceu com o Haiti, o que aconteceu com alguns outros países que viviam subordinados aqui. E aí, pronto, vamos fazer Constituição para poder dizer que a gente é humano. Vamos fazer Constituição para dizer que a gente está proporcionando liberdade às pessoas. Se você disser para mim que não teve alguns avanços, eu não vou acreditar. Mas não foi feito para a liberdade. Foi feito, muito bem utilizado, muito o nome da fraternidade, da liberdade, mas o poder econômico continuava entre aqueles que tinham sido abastados por isso. E aqui no Brasil não foi diferente. Na verdade, vocês sabem, vocês conhecem as cidades aqui do interior, e, por exemplo, hoje que não tem mais quase nem emancipação de cidade, mas quando tinha uma emancipação de uma cidade, você pegava a Constituição da cidade vizinha, né?
Pegava a Constituição da cidade. A lei orgânica, a lei orgânica do município, né? Que representava quase que a Constituição. Aí você pegava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Juari, quando foi emancipado, pegou a lei orgânica, por exemplo, de Itabuna, para fazer a dela. Então, nós também, como fizemos nossa Constituição na primeira, em 1824, nós também pegamos a Constituição de outros cantos. Pegamos as Constituições de outros lugares, fizemos a cópia, mas a estrutura era a mesma, de concentração de terra, de concentração de poder, do direito de liberdade da mulher, da questão do negro, da questão dos índios. Né? Bom, e nesse quadro aí, gente, os índios foram os que mais, assim, eu não digo que mais, mas que sofreram absurdo, porque os direitos deles não eram vistos como direitos do ser humano. E a salvação desse povo indígena nesse período, de um determinado período para cá, foram as convenções internacionais. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalhador, uma das legislações que eu entendo que é uma legislação, né, mais importante que tem. Por quê? Uma das mais importantes que tem. Por quê? Porque ela foi a que primeiro cuidou. Isso já vem fruto das discussões sobre direitos humanos no mundo. Ninguém aceitava mais um tratamento daquele que estava se dando aos índios. Ninguém aceitava mais no mundo, ou pelo menos no bom sentido da sociedade. Aí veio a Organização Internacional do Trabalho e aponta para que, a nível internacional, que se dê uma atenção para a questão dos direitos indígenas, porque estavam sendo dizimados, estavam sendo mortos. E aqui eu digo a vocês, aqui, por exemplo, aqui em Olivença, no Cururupi, tem os registros de matança de um número de indígenas que a praia, a maré ficou vermelha de sangue. Mataram mais de 200 índios de uma vez e botaram deitado na praia assim, ó. Ficou a maré vermelha de sangue de tantos índios que mataram. Quando você chega já em uma situação mais próxima, a gente pode dizer assim, se viu que isso era um absurdo, né? E os movimentos lutando, as pessoas que tinham uma compreensão dessa situação lutando contra. E aí, depois disso aí, da OIT, veio o Estatuto do Índio. Isso também porque os índios americanos também já tinham passado por uma situação dessa. O Canadá também tem uns índios que também passaram. Então, diante disso, em outros países, os países europeus e os Estados Unidos, eles sempre saíram na frente em algumas questões. Então, quando eles davam uma liberdadezinha lá, aqui vinha, às vezes, copiava, de forma errada, mas copiava. Copiava até na lei, talvez não copiasse nem na prática, mas copiava. Aí foi se dando uma atenção. Foi que no ano, se eu não me engano, 1973, se criou o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, Estatuto do Índio, que era para dar um trato, uma atenção maior àquele povo que estava sendo exterminado. E aí você pergunta, os índios aí ou não viviam mais na mata, porque não existia quase nenhum, ou tiveram que ir embora para outros lugares e foram perambulando pelos estados brasileiros, e outros chegavam, ficavam, faziam suas residências, e logo depois também eram expulsos, principalmente nas margens do litoral, porque é cobiçado esse território. Né? Bom, com isso, o Estado passou a praticar um ato ainda mais irresponsável em relação aos índios. Passou a oficializar esses territórios onde tinha índio, fazendo doações, fazendo contratos de arrendamento com pessoas. Oficializava, principalmente estados, não era nem a União, estados,
a União pode ter feito também. Mas os estados brasileiros faziam isso. Então, um cara ia para lá, fazia um contrato de aforamento com ele, ou então registrava em nome do cara aquelas terras quando era um território. Depois da lei do Estatuto do Índio, que já vem mais ou menos regulamentando isso, mas ainda era tutelado pela FUNAI. Os índios não tinham capacidade, os índios não tinham como dizer isso aí é meu. Alguém tinha que dizer por eles. Só que a FUNAI é Estado também. E você sabe muito bem que o Estado, muito embora, né, no sistema regime liberal, ele tem a força dele, mas quem manda nele é o poder econômico. Quem manda no Estado é o poder econômico. É o poder econômico que manda no Estado. Eu estava dizendo assim, né? Eu dou um valor danado à questão da minha casa, minha vida, né? Pô, quem é que não quer ter uma casa? Quem é que não quer ter? Se eu tenho. Tá? Só que é o seguinte, eu estou dando minha casa aqui, mas o empreiteiro da obra continua com o dono da obra, quem constrói, continua com o patrimônio dele lá em cima, só crescendo em torno disso. Você não mexe na questão patrimonial, na desigualdade social. Porque você enrica mais, tudo bem, eu dou uma casa aqui, mas estou enricando mais. Estou enricando mais. Você não distribui renda. Não estou dizendo que minha casa, minha vida é ruim, não. Pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa mais. Certo, tranquilo. Certo. Então, não é questão de ser contra a política de assistência, é você saber o que é que você vai fazer para garantir direitos mais essenciais, a igualdade entre as pessoas, o respeito à questão da mulher, questão de gênero, a questão de raça. Se você não mexer nessas estruturas, você está mantendo um Estado burguês, você está mantendo uma estrutura capitalista, que vai continuar assim como vem desde lá. Então, essa questão dos direitos indígenas, ela tem que ser vista de forma muito mais responsável, porque é garantir direitos mínimos a esse povo. E aí os índios o que é que fizeram? Eles passaram também a se organizarem de alguma forma e passaram a exigir os direitos deles. E a retornarem para um monte de territórios que eles estavam. Não é retornarem todos. Não é retornarem todos. Alguns sempre viveram lá. Mas outros tiveram que sair. Foram para São Paulo, tiveram que viver a vida. Tiveram para São Paulo, vieram para as cidades, saíram. E aí, nós tivemos um ato jurídico que, para mim, é um dos maiores, e acho que é o melhor do mundo, que foi a Constituição Federal de 88. Só que essa Constituição Federal de 88, ela veio dentro de uma enxurrada, de uma discussão no mundo quase todo. E aqui no Brasil, existiam uns movimentos muito pesados também contra esse poder econômico. Existiam organizações de sindicato, existiam organizações de indígenas, existiam associações de comunidades, existia uma pressão social muito grande. Até mesmo porque, em 64, nós tivemos um golpe militar que acabou com tudo no Brasil. A educação, então, eles pegaram uma cópia de um modelo de educação que tinha nos Estados Unidos, que é feito com uma parte de pessoas discriminadas. Ninguém, filho de pobre, não tinha direito, como não tem quase que até hoje, né? Mas não tinha direito a nada. Imagine um preto, imagine um índio. Aí é que não tinha mesmo. Não tinha direito a estudar. E aí esses movimentos se rebelaram. Movimento indígena, movimento dos trabalhadores rurais, movimento de sindicatos, movimento de associações de moradores. E aí, dentro desse conjunto, vamos fazer uma Constituição que estava também em moda. Constituição, todo mundo reformando suas constituições e tal, vamos fazer. E aí, nessa Constituição, vem a garantia de um monte de direitos. Está lá, um monte de direitos. Agora, aos indígenas, foi muito importante,
por conta de 2 artigos principais da Constituição. Tem um monte de artigos da Constituição que garantem direito indígena, mas tem 2 que são fundamentais. É o 231 e o 232. Artigo 231 e 232 da Constituição. Por que esses artigos são importantes? Porque deram a capacidade e a legitimidade dos índios se representarem. Deram o direito dos índios de pleitearem os seus territórios, que foram tomados. Deram o direito aos índios à saúde e à educação na Constituição, viu, gente? Os parlamentares da época deram direito. Eu tive até um professor que veio dar uma aula aí e falou, viu, professora Sá, de que o artigo 225 da Constituição, que fala sobre o meio ambiente, ele, que sai muito bom, inclusive, o artigo, assim, tem uma defesa do meio ambiente muito bom, ele disse que entrou assim, estava lá a comissão, aí entrou alguns militantes do movimento ambientalista, aí o relator disse assim, vocês é de onde? O movimento ambientalista aqui, nós temos uma proposta de texto para a Constituição, ninguém conhecia nada, sabia nada, lá, então tá aí, daí, vamos olhar, vamos botar. Tipo assim, não foi desse jeito mesmo, mas mais ou menos assim. Então entrou por acaso, mas não era para entrar, se fosse uma questão pensada socialmente, não era para entrar. Entrou mais ou menos pelo oba-oba do deixa passar. Só que é o seguinte, passou, mas os direitos não vieram. Você não vê efetivar o direito constitucional, a situação da saúde no Brasil como é, a saúde da educação no Brasil como é, a saúde da educação dos índios como é, a saúde da educação a condição salarial da mulher como é, a questão racial como é que é tratada na prática. Por quê? Porque o poder político e o poder econômico ainda está na mão daqueles que conduziram a questão do país, da sociedade até hoje. Que é o quê? É o capital, é o lucro. É isso que está em evidência. E aí, a partir da Constituição, os índios tiveram a iniciativa de se manifestar, contando com o apoio de segmentos da sociedade, e vieram para fazer a chamada retomada dos seus territórios. São essas que vocês ouvem falar aí dos conflitos internos. Aqui na região, posso dar um exemplo para vocês de Pau-Brasil. Posso dar 2 exemplos de Pau-Brasil. Um de Pau-Brasil, que foi o governador Roberto Santos, junto com o governador da época, Antônio Carlos Magalhães, que transferiu a propriedade do território Pataxó-Ranhan para um monte de fazendeiro. Transferiu o título. Os fazendeiros tinham título daquilo ali. Só que era um território indígena. Tanto é que, quando foram fazer o estudo, foi identificado os marcos de vidro colocados em 1936, como sendo aquilo ali um território indígena. As escrituras, tem escrituras de lá de Pau-Brasil, que tem assim, terra encravada em território indígena. Aí o Estado pegou e doou essa terra para fazendeiro. Primeiro, a terra era da União, que a Constituição já dizia que terra indígena é terra da União, e foi um confronto que vocês devem ter ouvido falar, se não, os pais de vocês já falaram em Pau-Brasil, onde morreu muita gente por confronto, índios morreram bem mais, muito mais, né? E é uma realidade regional. É o problema das terras. Mas o governo federal demarcou e pagou a todos eles a indenização. Todos os proprietários de Pau-Brasil receberam. Os que não receberam, talvez porque não quiseram, porque tinha uma outra coisa, mas receberam seus valores. E não foram valores pequenos, não, foram valores razoáveis. O que aconteceu ali é porque tinha uma questão sentimental. As pessoas que desceram ali, criaram ali, aí levavam essa questão sentimental para a questão da política. Mas hoje é demarcado para o Brasil. E nós temos hoje um caso concreto aqui, que é
Tupinambá de Olivença, que é um outro processo, né? Que está sendo atacado. Inclusive, uma pergunta que foi formulada por um colega nosso do Alex, que é o nosso bolsista no governo, e ele é um Tupinambá. Não pode estar presente aqui, mas ele tinha uma dúvida sobre essa questão de como a terra ela é enxergada para mim contribuir com a relação afetiva que um índio ele possui com a terra dele. Porque a gente sabe que a questão institucional talvez não tenha interpretação tão profunda assim. E aí o nosso ponto era perguntar para o senhor como você, como jurista, enxerga isso. E como você acha que a lei deveria interpretar essa questão. Observe bem, a Constituição, como a lei maior, ela diz que para você identificar um território indígena, você tem os passos a serem feitos. Primeiro, você tem que respeitar a cultura, a permanência, o modo de viver daquela pessoa, ou daquela comunidade ali. A partir daí, você tem que fazer um processo de estudo do território. Não se demarca, não se diz território indígena assim por dizer, não. Se faz um estudo. Esse estudo é feito da seguinte forma: o primeiro passo dele, você cria uma comissão chamada GT, Grupo de Trabalho, e esse grupo de trabalho vai fazer o levantamento naquela região, naquela propriedade, se for, ou na região, para identificar se ali teve povo tradicional morando, teve cultura indígena desenvolvida ali. E eles fazem isso com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, que não são todos da FUNAI, são de órgãos regionais. Aqui, por exemplo, participou do estudo do Tupinambá, profissionais daqui da CEPLAC, participaram do processo para fazer o relatório. Ao identificar que ali tem comprovação que no passado viveu comunidade ali, a FUNAI faz um relatório, faz o levantamento cartorial para saber a origem da cadeia sucessória daquele imóvel, aonde é que ele vai esbarrar. A partir daí, levanta todos os bens existentes dentro daquele território e emite um relatório dizendo que aquela terra é território indígena ou não é território indígena. Eu, por exemplo, conheço uma terra que foi estudada e que não foi território indígena, fica aqui em Itapebi. Mas conheço também aqui os Tupinambá, que foi estudado e que se constituiu como território indígena. A partir daí se encaminha para a FUNAI encaminha para o Ministério da Justiça e abre-se um prazo para contestações. Não é imposto. O governo não chega, vai contestar, e na contestação você vai dizer que aquilo não era território indígena, você vai mostrar a sua versão. A partir daí, analisando esses dois aspectos, o relatório final vem referindo, e aí mas ele faz todo um processo administrativo. Ainda o judiciário poderá vir depois. É a situação que os Tupinambá estão agora, está dependendo disso. O que aconteceu, que é uma coisa que vocês também perguntaram, que se fala no direito hoje indigenista, é isso, um marco temporal. Em 2093, se criou uma lei, 14.000, eu anotei aqui, 14.701 de 2023. Se criou uma lei dizendo o seguinte, que só poderia ser reconhecido território indígena todos aqueles imóveis que eram Constituição brasileira, até a Constituição de 88, ou que tivesse para ser demarcado. Imóveis hoje que não podiam ser mais objeto de estudo, por quê? Porque o marco temporal é o da Constituição de 88. Qualquer outro território não poderia ser mais discutido se é território indígena, porque o marco era até a Constituição. Qual é o rebate a isso dos indigenistas? A Constituição, quando determinou
sobre a questão do território indígena, disse que competia à União demarcar todas as áreas indígenas. Se a União não fez isso, ela não pode criar uma lei para inibir uma matéria constitucional. Aí é a discussão da inconstitucionalidade da lei, porque ela vai de encontro a uma norma constitucional, uma causa pétrea. Então, é essa a discussão. Depois, isso havia sido suscitado no Supremo Tribunal Federal, em relação a umas terras de Santa Catarina, e chama o tema 1031 do STF. Se vocês puxarem, vocês vão encontrar. O STF já tinha dito que lei ordinária não pode superar norma constitucional. Teria que ser através de emenda, teria que ser através dos requisitos necessários para que você mude a Constituição. Não você, através de uma lei ordinária, mudar um dispositivo constitucional. E diz que a questão da tradicionalidade da lei, a tradicionalidade dos indígenas, supera qualquer norma de interesse particular. Que a tradicionalidade, ela vem há anos. Então, essa é a questão. Inclusive, por essa lei, Tupinambá não seria demarcado. Por essa lei. Não seria demarcado, porque ela iniciou o processo de demarcação posterior à Constituição. Mas a discussão é essa. Está no Supremo Tribunal Federal para decidir a inconstitucionalidade desta norma, porque ela vai de encontro à cláusula, a norma constitucional, que é de garantia tradicional, porque aí não é só a questão de uma ocupação. O índio pode não estar lá por força dos proprietários que não deixam os índios se encostarem. Mas, se for provado que era território indígena, não pode ser objeto de propriedade particular. Por quê? Porque sobre terra da União não tem posse. E terra indígena é terra da União. Então, quem quiser que vendeu, quem quiser que transferiu de forma errada, porque não poderia fazer. Né? E aqui o Tupinambá está na fase de decisão sobre isso. Então, se tentando uma composição, mas o marco temporal não está sendo aceito por conta de ferir uma ordem constitucional. Teria que você fazer uma emenda, e inclusive tem que ser autorizado, porque no caso dos índios, tem uma cláusula assim, mais especial, porque você envolve direito tradicional, cultura, modo de vida. Então, você não pode tratar com isso meramente. E foi protegida pela Constituição, tudo isso. Então, você não pode, com a lei ordinária, passar por cima. Dizendo também para vocês que essa lei ordinária, ela foi constituída, ou seja, ela foi articulada a bancada ruralista do Congresso, que representa os fazendeiros. Claro que dentro dessa bancada tem pessoas que não são grandes latifundiários, que são pessoas médias, produtores normais, que tiveram suas terras também ocupadas. Mas ela tem um interesse político, econômico. Ela não foi uma lei que veio para resolver um problema fundiário no Brasil. Foi uma lei para se continuar dentro dos territórios indígenas, o que foi garantido constitucionalmente. Esse seria. Eu pediria que vocês, se puderem, ler esse é o tema 1031, se vocês pudessem depois dar uma olhada, que é um posicionamento do Congresso, do STF, que ele faz sobre essa questão do marco temporal. Aí você pode pegar esse, se ele quiser, até depois conversar, a gente conversa sobre isso. Né? Vocês me fizeram também uma pergunta das principais leis. É isso que eu falei para vocês. Eu entendo que as convenções internacionais, elas, para mim, são fundamentais para você compreender a questão dos direitos humanos, dos direitos indígenas, porque não é só a questão aqui no Brasil, é a questão no mundo. Então, a gente fica preso muito ao nosso umbigo, ao individualismo, quando a discussão é mundial. E essas convenções, elas tratam disso a nível mundial, como tratam no meio ambiente hoje também. Né? Depois, o Estatuto do Índio, que para mim é fundamental, né? E a Constituição Federal,
Tem um decreto também, é 1775 de 96. Esse decreto ele vem regulamentando a questão da demarcação das terras indígenas. Inclusive, tem uma coisa que foi um pouco prejudicial para as comunidades indígenas, que foi a questão de permitir a contestação em fase enquanto o estudo está ainda de fase de conclusão, ou seja, ainda está no executivo. Antes não tinha, antes encaminhado direto para isso. Aí, isso demora mais as demarcações agora, porque se uma pessoa contestar, até que anda rápido, mas se 10 contestarem, imagine para você, isso leva, inclusive, vai de encontro ao que a Constituição determina, que tem que ter a demarcação, ele tem que ter um prazo para terminar. Ela não pode ficar de eterno, exatamente para poder evitar os conflitos, os confrontos. Né? Aí, essas legislações que eu estou falando para vocês, eu acho que elas são a Constituição Federal, o Estatuto do Índio, o Decreto 1775 de 96, e agora esse tema 1031 do Supremo Tribunal Federal, que discute essa questão do marco temporal. Se vocês lerem essa parte aí, vocês vão ter uma ideia. Seria bom o seguinte, não basta concordar com o que a gente está falando, não. Seria bom vocês conhecerem isso. Porque vocês conhecem, vocês vão ter a opinião de vocês. Porque eu aqui, no meu manifesto, até, não vou mentir, eu manifesto uma inclinação favorável à comunidade indígena. Mas eu não quero que todo mundo pense como, mas estudem, leiam sobre isso, para que vocês possam ter a ideia de vocês sobre isso. As referências estão mais ou menos aqui dentro desse quadro. Essa questão do marco temporal, é importante ler isso. É importante para a gente compreender, né? Por que é que hoje não querem que mais se faça estudo em território indígena? É para manter os grandes latifundiários lá dentro. É para manter a questão econômica, do poder econômico de terra lá dentro. É para manter as favelas. É para manter o êxodo rural. Porque se você distribui essas terras com quem não tem, você vai diversificar a economia. Então, esse é mais ou menos o entendimento, e eu já falei demais, desculpem pelo... Em relação também a essa questão do marco temporal, tem 2 pareceres importantes, um da FUNAI e um do Conselho Missionário Indigenista. Eu vou deixar aqui com vocês, se vocês puderem, sobre também o marco temporal. Parecer do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Uma nota técnica também sobre a questão dos Tupinambá de Olivense, sobre essa questão aqui. Eles têm uma nota técnica falando sobre o marco temporal. E outra nota técnica também do Conselho Indigenista Missionário. Esses seriam os documentos que eu deixaria com vocês. E vou deixar aqui também o tema discutido no STF. Certo? Se vocês precisarem aí, vocês teriam disposição. Eu agradeço a atenção, peço desculpa pelo excesso de fala. Eu até que não sou muito chegado a essa questão da expositiva demais, porque cansa qualquer um. Muito obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado por vocês. Eu que agradeço a sua exposição, porque nós temos inscritos e presentes aqui online pessoas de diversos cursos. Tem gente inscrita do curso de medicina, do curso de química, de comunicação, de educação física, então, história, de ciências sociais, além do direito. E eu acredito que sua exposição tenha sido abrangente, deu para alcançar a compreensão para todas as pessoas presentes. Pontuar, dentro da sua fala, que ressalta a questão da terra, o quanto a terra é um elemento de conflito, porque ela é patrimônio. Ela está intimamente ligada com o sistema econômico do qual nós fazemos parte. Então, o professor Eric, historiador, egresso aqui da UESC, e que faz mestrado atualmente aqui na Calorada, ele veio fazer
uma fala também sobre as cidades indígenas, e aí ele colocou essa questão do marco temporal da seguinte forma: como dizer que é válido a partir da Constituição se durante todos como você narrou, os indígenas foram jogados para o interior, foram deslocados de sua terra, do local onde tem uma relação que não é só patrimonial e nem só de subsistência, porque ainda tem a relação imaterial, transcendente e espiritual com a terra, que é um marco dos indígenas sul-americanos, mas não só sul-americanos, mas como você lembrou, no mundo existem outros povos originários, na África, na Austrália, na Havaí, nos polos, e os povos originários têm em comum um traço de transcendência da relação com a terra. Para eles, a terra não é só um patrimônio, um material que pode ser vendido e transformado em dinheiro, mas existe uma relação de interdependência, de cuidado, de guarda sobre a terra, isso que impacta diretamente sobre o meio ambiente, sobre o clima, sobre uma outra perspectiva, né, de vida e de relação com a terra. Então, é importante perceber o quanto o marco temporal traz apenas uma perspectiva, que ainda é a perspectiva do colonizador, explorador, materialista, que vem marcado com a ideia da dominação colonial, do lucro do capital, né, e da exploração, ou da negação, como você também citou, a negação, inclusive, da humanidade de todos os povos indígenas e negros, porque era interessante para poder ter o quê? Capital. Mão de obra sem salário, não é? Então, tudo perpassa, como você falou, nos jogos de poder e domínio. Os indígenas são incômodos por quê? Porque eles estão reclamando um dos patrimônios que como você pontuou, desde o descobrimento, é disputado. E disputado com a vida, com o genocídio, com o extermínio e com o epistemicídio de toda a população originária. Então, sua digressão é essencial e importante para nos levar a esse tipo de reflexão. Agradeço imensamente. Inclusive, a outra questão vamos abrir agora, quem quiser fazer pontuar alguma coisa, fazer alguma pergunta, por favor, eu só peço para fazer o microfone para quem está aqui possa ouvir. A gente optou por formular as perguntas com base nos questionamentos que envolveram, né, e aí, outra pergunta que a gente fez é o seguinte: a gente tem esse conflito muito grande do espaço que as pessoas ocupam, às vezes se apropriando de etnias que não são delas, por exemplo, e ele levantou o seguinte questionamento: do ponto de vista legal, o que caracteriza uma pessoa como indígena? Como a pessoa pode se identificar e pode aplicar as mudanças constitucionais dessa forma, com essa identificação? Essa pergunta é muito boa, até mesmo porque ela tem uma resposta na própria Constituição. No artigo 231, mais ou menos, ele expressa o que é ser humano. A gente pode fazer uma história dos índios, é o seguinte: quando os portugueses chegaram aqui, os europeus, as índias foram, quase todas elas, utilizadas por ele. Eu digo utilizadas porque é um termo bem violentadas por ele. Eu conheço uma comunidade indígena chamada Caxixó, que fica no sul de Minas, onde ela é toda loira dos olhos azuis, saguaba dos olhos azuis, mas é toda indígena. De lá teve uma colônia de europeu e que usaram as índias, que violentaram as índias, e elas tiveram filhos com outras características, que não era mais aquela do cabelinho liso, não, por conta disso, que a gente tem que crer, o que o caracteriza o índio, o que o define por lei, que o estatuto do índio diz, é o seguinte: é aquele que se auto-reconhece indígena e é reconhecido pela comunidade dele. Eu
sou índio. Eu vou perante a aldeia e digo, olha, eu sou índio daqui, eu não moro aqui, mas eu sou índio. O que é que o cacique faz, os mais velhos fazem? Fazem um estudo dentro da comunidade, vão nos livros antigos e perguntam que tronco ele é ligado, que família. Aí ele vai dar o nome de uma família. Vai se fazer o estudo se aquela família morou lá tempos atrás, se foi uma aldeia vizinha, se não foi, para depois reconhecê-lo como indígena. O que acontece muito são os oportunismos da vida. São as pessoas que às vezes querem ser oportunistas, querem se aproveitar de algum benefício e vai e se autodeclara para ter vantagens. Mas o que o caracteriza ser índio é se auto-reconhecer índio e ser reconhecido pela comunidade. Esse é o critério básico para poder ser. Se a comunidade diz que você é índia, porque sua avó, sua bisavó, sua tataravó morou naquela região, teve outros antepassados que moraram, você vê, é Pataxó-Ranran, é Tupinambá, é Caxixó, você pode ser de uma linha indígena dessa. Isso é pesquisado e é. Se você me disser assim, mas tem muita gente que hoje se diz que é índio, mas ele sempre foi reconhecido pela comunidade, ele é indígena. Agora, se você disser assim, a comunidade reconheceu, eu conheci um cara aqui na região, não sei nem se ele já viu, que ele deu uma declaração e disse que chamaram ele para ser índio. E ele foi, assinou, e deram uma carteira a ele de índio. Ele disse isso. Ele, naturalmente, não se sente índio, né? Ele foi pelo benefício que ia ter. Erro, desvio. Mas é isso que eu sempre digo. Onde tem sociedade, onde tem gente, tem aquelas pessoas que utilizam do movimento para se aproveitar. Se não for, falsidade ideológica dele. Se for, reconhecimento dele. Mas se não foi, provar que não foi. Porque esse deu uma declaração lá na FUNAI. Que era, entendeu? Então, o erro pode acontecer. Mas o critério é esse. E eu, por exemplo, as comunidades que eu conheço aqui, elas são bastante responsáveis nesse sentido. Agora, pode ter que ocorra isso. Mas isso aí não é o geral. É o específico. E a gente, quando trabalha na questão do direito, a gente trabalha no geral. Né? O oportunismo pode ter. Mas é isso. A lei que diz. Não é eu que estou dizendo, não. A lei diz. É considerado índio aquele que se auto reconhece e é reconhecido pela comunidade. Esse ser reconhecido pela comunidade é um processo de investigação que a comunidade faz. Pega o pajé, o mais velho da aldeia, e com ele faz entrevista, com ele sai informando, e daí chega-se ou não ao tronco que você pertence. Porque, na verdade, aqui, os tupinambás, na verdade, é uma união de outras etnias. Os tupinambás, os Pataxó-Ranran também é uma... Porque, como eu falei antes aqui, na época da violência, saíram perambulando pelas ruas ou pelas áreas. E aí se parava aqui onde tinha uma comunidade, mas eram todos. Então, o reconhecimento se vem disso aí. Não nega esse oportunismo, que para mim aí é crime. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Renato, sou do programa. Mostrando o programa de origem socióloga, mas migrei para ambientais e o meu projeto é sobre a regularização fundiária em unidades de conservação. E eu acabo entrando nessas discussões e eu tenho muita curiosidade sobre saber, especificamente da questão indígena, como é a questão da sobreposição de terras, né? Quando é território indígena e unidade de conservação. Porque estamos falando de indígenas, né? Eu gostaria de ir um pouco mais a fundo. Também a questão quilombola, né? Unidades tradicionais quilombolas, que aí havia tudo isso, é diferente o sistema. E um pouco mais a fundo, que é onde
tem uma certa dificuldade de estudar bastante. Que são as comunidades tradicionais não identificadas ainda. Né? Os povos tradicionais, tem aqueles 28 lá reconhecidos ditos, né? E a legislação é a Organização Internacional do Trabalho, que dá força, né? São um pouco mais invisibilizados, né? E gostaria de, né, falar dessas 3 categorias em relação à sustentação de terras de unidade social. Olha, inclusive, esse assunto que você está colocando, ele foi fruto da decisão do STF. Foi exatamente o caso desse em Santa Catarina. Uma unidade de conservação que foi criada dentro do território de uma área indígena. E Eu não especifiquei, mas eu me refiro mais às unidades de conservação para proteção integral. A gente não pode ter pessoas ocupando dentro delas. E não as áreas de proteção ambiental, né? A categoria restritiva mesmo, justamente indireta. Observe bem. O que é que se pensa sobre isso? Eu tenho um posicionamento pessoal, mas vou dizer mais ou menos o que é que se pensa sobre isso. É que, por exemplo, quando se fez a unidade de conservação, era um território indígena. Era um território indígena. Lá, inclusive, é o que alguns pensam. A unidade de conservação está daquele jeito porque os indígenas protegeram ela durante todo o tempo para que ali ela permanecesse daquele jeito. Aí o que é que se fala disso? Tem que fazer a integração dos dois, mas não negar o território indígena, porque ele é tradicional. E foi ele que construiu, se for olhar, ele que fez com que aquela unidade de preservação, e já está provado que onde tem comunidades tradicionais, onde tem indígena, a preservação do meio ambiente, ela é natural. Então, o posicionamento que, inclusive, se teve nesse caso aqui, que não é dessa integral, mas a gente pode analisar, é que o indígena não pode ser excluído desse espaço. Ele tem que ser, aí sim, aí vem a questão da organização, vem do dever do Estado de trabalhar um projeto, um programa, para que aquela unidade não seja atingida por qualquer ato ou prática de pessoas indígenas. Mas descaracterizar a comunidade, o território indígena não é o entendimento da maioria dos indigenistas. Uma outra coisa que a senhora, ao que você falou aí, é a questão dos quilombolas e comunidades tradicionais. Quando se vai fazer um estudo de território indígena, as primeiras coisas que tem que levantar é o número de pessoas que se encontram lá dentro. Se são poceiros, se são sem terra, se são quilombolas. E um dos integrantes dessas comissões, além de antropólogo, sociólogo, né, principalmente antropólogo e sociólogo, é o INCRA, que é o responsável pelo assentamento dessas pessoas. Então, já para se ter um trabalho nesse sentido. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui claro, o Tupinambá de Olivença. Tem a Fazenda Cajueiro, em Lençóis, tem a Fazenda Cajueiro do lado de cá, tem a Fazenda Cajueiro do lado de lá. Está dentro do estudo. Mas aí o INCRA tem que... O que é que tem que fazer nesse caso? O INCRA, identificando essas pessoas, esses setores, tem que proporcionar o assentamento dele. Tem que proporcionar... Aí vai se discutir a possibilidade da convivência harmoniosa. Se puder, como está acontecendo aqui, é possível. Se não, pelo que a lei determina, até mesmo porque o assentamento aqui da Cajueiro, ela foi em 1996. O território indígena aqui é tradicional. Então, por tempo, pela questão temporal, pela questão que a professora aqui falou, da questão da cultura, da vida ali, aí eu vejo, dentro do que a gente observa aqui, dos elementos que nós temos técnico e jurídico, que prevalece o território indígena. Não prevalece para o conflito, prevalece legalmente, mas para você fazer um entendimento, porque também o quilombola deve ter um passado também muito grande lá. Né?
Aí é uma questão de gestão. Sobre a questão, a terra indígena, ela é território do Estado. A terra indígena é do território do Estado. O quilombola, a terra quilombola, com a titulação, ela é uma terra comunitária. Eles têm o título da terra ou a continuação do Estado? E também tem baixo condicional. Olha, o que é que acontece? Quando o Estado ele reconhece uma área de comunidade tradicional, nós podemos dizer aqui, assentados, né? O que é que acontece ali? Ele vai fazer um processo de desapropriação. Ele vai pegar aquela terra, fazer um processo de desapropriação e coloca as comunidades tradicionais dentro dela. Tituladas. Não, primeiro ele transforma em terra pública, para depois. É um dos princípios, inclusive, do direito agrário. Privatização de terras nacionais. Primeiro ele desapropria, assenta a comunidade, legaliza a comunidade lá, passa um período de 10 anos, eu não sei se é mais, se está mais, eram 10 anos, a partir de 10 anos ele dá o título definitivo, que eu discordo. Por quê? Porque depois de 10 anos eu vou vender, vou fazer, aqui mesmo em Belmonte teve um caso, a área fazenda Piaçaba foi desapropriada, uma luta, morreu gente, e aí desapropriou, foi para o Estado depois de 10 anos transferiu o título para todos. Venderam todos. Os pais morreram, ficaram os filhos, venderam. Hoje você não tem lá 5 famílias, de 80 famílias. Gado por tudo quanto é lado. Teve um título. É isso que a gente fala, né? A questão do domínio da propriedade, ela é meio carrasca com a vida das pessoas, sabe? Porque a propriedade faz você esquecer a sua cultura, faz você esquecer sua vida, faz você esquecer seus antepassados. Ela corresponde a lucro, né? A patrimônio, né? Mas é assim, pelo menos que rege. Se apropria primeiro, vai para a União. Desapropriada para efeito, no caso de reforma agrária e assentamento, a União. Depois da União, a União passa um período e depois faz o título em nome do posseiro ou do assentado. Mas assim, o comunitário ela deve ser em nome de uma associação. A associação depois, se tiver em nome dela, depois pega a propriedade. Eu tenho um caso agora em Jussari, também uma comunidade desapropriou, passou para o nome da associação, mas a associação é feita por membros. Aí os membros começam, quando transferir o título para a associação, aí a associação segura exatamente para ninguém fazer isso, vender, trocar, né? Porque para trocar tem que ter autorização da associação. É um processo que dificulta mais o abandono das terras, ou troca, ou venda por qualquer coisa. Dificulta mais. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, ou alguma dúvida, alguma pergunta? Nós estamos com a lista de presença circulando, né, para que vocês possam assinar, por favor. Passar aqui para quem não assinou ainda, né, os que estão aqui presentes. Tem no chat alguém que gostaria de fazer alguma pergunta também, é possível que a gente agora acessar. Eu vou me informar quantas pessoas se inscreveram. Eu tenho. Perfeito. Bom, eu quero, se ninguém mais tiver nenhuma questão, né, quero agradecer a presença de todos vocês, de todas. Agradecer ao professor Valdir, que na minha vida eu nem me apresentei. Na verdade, o professor Valdir tem vasta experiência, já foi diretor da FUNAI, né, aqui na região, advoga
é um indigenista, já advoga para o povo indígena já há muito tempo. Eu sou tendencioso, né? E, como falei, essa é a nossa primeira ação. Teremos mensalmente, né, convidaremos caciques indígenas, para os professores, né, inclusive aqui da casa. Pretendo futuramente trazer o professor Casé, fica aqui meu convite público para ele. E convido vocês para ajudarem a reforçar o projeto, né, seguindo nas suas redes sociais, no Instagram. O YouTube, nós já estaremos na próxima live, nós já, aula aberta, ou entrevista, ou live, já vamos poder transmitir diretamente no canal da página do Laicos. Algumas entrevistas nós vamos publicar enquanto entrevistas, né? E outras faremos nesse modelo híbrido, pretendendo estar mais equipados, melhores equipados, né, para a transmissão. Pedimos desculpas às pessoas que estavam acompanhando pelo Instagram, porque caiu 2 vezes, o tempo acabou e, enfim, nós não conseguimos manter a transmissão pelo Instagram, mas teremos essa aula na íntegra lá no YouTube do próprio Laicos. Caso vocês queiram conferir alguma parte da fala do professor Valdir, alguma legislação que ele citou, né? O projeto está aberto para os grupos de estudo e as atividades que nós realizamos, para aqueles que queiram se integrar, né? Pode ser de qualquer curso, não precisa ser só do direito. A próxima ação do Laicos é no dia 11, nós iremos acompanhar com um micro-ônibus, cerca de 27 anciões tupinambás. Conseguimos pela UESC, a UESC está apoiando, para os tupinambás para o Museu Nacional no Rio de Janeiro, para que eles possam justamente fazer a reverência ritual do manto tupinambá, que é mais do que um artefato, uma relíquia, é considerado um objeto ritual, mais que isso, um ancestral, né, um encantado, e que precisava ser reverenciado em sua chegada, mas, mais uma vez, chegou e não teve esse ato. Então, nós estaremos acompanhando a caravana que vai sair na semana de 10 a 14 de setembro. No dia 12 será feito esse ritual, provavelmente com a presença, né, da ministra dos povos indígenas, ministra da Cultura, ministra da Educação, com o presidente da República, e abrir para a visitação do manto, que vai ficar no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Então, a UESC está apoiando, e particularmente o Laicos intermediou a conquista desse transporte, e contou particularmente com o apoio da PROAP, professor Guilhardes, que mais uma vez apoiou o Laicos também aqui com o canal da Vida para a transmissão dessa aula aberta. A PROEX, com o professor Cristiano Bahia, e a reitoria da universidade, que estão viabilizando que a comunidade tupinambá possa cumprir um ato que justamente foge da lógica do capital, foge da lógica da razão prática e se justifica por elementos que vão além. E o direito precisa reconhecer isso, como é reconhecido em outros países. Porque você tem Pachamama como um sujeito de direito na Constituição da Bolívia, você tem a filosofia Ubuntu, reconhecida na Constituição da África do Sul, como parte, elemento. Então, está na hora das nossas leis reconhecerem elementos que não estão presos na lógica da razão moderna e do capital. Espero contar com todos vocês em nossa próxima atividade. Agradeço mais uma vez a participação de As pessoas que no YouTube, só para um pouco saber. Aqui no YouTube a gente aqui Não é naquela hora que você sabe.
Não, aqui a gente só tem quem está ao vivo, 10 pessoas aqui, e tem várias pessoas que Mas deixaram os nomes. Inscrito por você. Não, sim, Regi. Valdir está pedindo para registrar, né, o agradecimento dos mais de 250 pessoas que correram hoje para se inscrever no canal do Lives. De manhã eu acordei, só tinham 2 pessoas. E quando antes das 10 horas, nós já tínhamos atingido as 100 pessoas necessárias para a transmissão. Só que aí o YouTube pediu 24 horas para liberar a transmissão. Então, não conseguimos, mas conseguimos. Porque agora, antes da aula, eu já tinha olhado, já tínhamos mais de 250 pessoas inscritas no canal. Eu agradeço e prometo honrar, né, o empenho de todas essas pessoas com cada vez momentos de discussão. O Lives trabalha não só com a questão higienista, mas também com a questão de racismos. Então, nós teremos uma diversidade de material postado, de discussões, de rodas de conversas. Já deixo o convite também para, no final do ano, nós teremos o Novembro de Direitos e Identidades Negras da UESP, sua 3ª edição, onde nós vamos trabalhar com várias discussões sobre as questões étnico-raciais mais tocantes às pessoas negras. Então, mais alguma coisa? Só agradecer a todos aí. Então, gratidão, gente.